Você achou que as suas habilidades como para desenvolver a pregação, ela foram elas melhoraram? Você mudou a sua pregação por causa da inteligência artificial? Não tô dizendo que elas deixaram de ser bíblico ou você abandonou a palavra de Deus, não é isso. Mas assim, você chegou a mudar alguns aspectos da sua pregação por causa da inteligência artificial? E assim, quais são os cuidados que você toma para que ela também não seja uma muleta a fim de comprometer a fidelidade da palavra? Então, eu acho que melhorou, no sentido de eu conseguir cobrir uma maior gama de possibilidades, Uhum, de contraditório, porque agora eu tenho alguém, de certa forma, capaz de pensar em oposição a mim, para me uhum, ajudar a formular melhores argumentos, uhum, ensinar de maneira melhor. Eu tenho alguém agora, nesse sentido, né, tratando-a como uma pessoa, que ao invés de eu precisar pegar vários materiais ali grandes, densos, e ler de capa a capa para saber se tem algo de bom a extrair ali, uhum, uhum, eu ofereço para ela uma cópia em PDF, ou, né, ou no caso dos softwares que a gente tem como Logos, copio e colo lá dentro para ela uhum, ler, ou às vezes tiro foto do livro que eu estou lendo e vou mandando para ela, uhum. e falo assim, analise aqui e faça um resumo em 20 tópicos dos principais argumentos, e fala, não, esse argumento aqui não é o que eu tô trabalhando dentro do sermão, então já descarta esse material aqui. Ou às vezes fala, não, isso Uhum. aqui é exatamente o que eu estou querendo, agora deixa eu pegar esse material e deixa eu ler, porque eu já vi que tem o que eu quero. Então, me ajudou a otimizar muito, às vezes, aquele negócio, eu acho que você também prega, você já tem essa noção, que às vezes você vê um livro e fala, vou pregar sobre santificação. Eu vi um livro que a capa dele está escrito santificação, Aham, o capítulo tal está falando assim, algo exatamente dentro do que eu quero pregar. Eu vou lá ler um capítulo de 30 páginas que tem umas 2, 3 linhas assim, que está dentro do que eu estou argumentando no meu sermão. Eu falo, não, gastei um aham. tempo aqui, aprendi alguma coisa, mas para esse momento não era algo que eu queria. É. Então, eu acho que me ajuda muito a varrer melhor, Uhum, um espaço maior e otimizar o tempo. uhum, Como eu fiz e tenho feito para que não se torne uma muleta? Eu continuo trabalhando com a mesma dinâmica de agenda que eu tinha para preparar sermão anteriormente. uhum, Então, segunda-feira é a minha folga. Então, a partir de terça, eu sempre começava já a mapear o texto, ler, fazer uns rabiscos daqui, outros de acolá. Aí, nessa coisa de levar a criança para a escola, de vai fazer alguma coisa na cidade, botava para ouvir no carro alguns sermões de colegas que pregaram no mesmo texto, e aí eu passava ali normalmente a terça e a quarta ouvindo o texto em versões diferentes, ouvindo pregações e tal, uhum. e ia internalizando isso tudo. Aí na quinta-feira, normalmente eu tenho estudo bíblico aqui, então eu nem sempre tinha esse nível de dedicação. Aí a sexta e o Uhum, sábado era quando eu sentava para falar assim, agora deixa eu juntar tudo isso aqui e começar a ler comentário e produzir o uhum, sermão, na sexta e no uhum. sábado. Eu continuo com isso. Então, Legal. eu mantive a agenda igual para que eu consiga continuar lidando com a Uhum, pregação de um jeito mais ou menos parecido, uhum, exceto essa etapa final, que é a etapa da produção, que aí na etapa da produção aí eu tenho essa ajuda uhum, extra que até uhum, então eu não tinha, era tudo assim, no peito e na raça, e agora eu tenho uma ferramenta que me dá alguns atalhos e adianta alguns processos. uhum. Agora, se eu, aqui em Minas, eu não sei como é que é em São Paulo, aqui em Minas a gente fala picar o fumo, né? Se a gente quiser picar o fumo, É, uhum, né, falar assim, ah, não, no sábado à noite ou no domingo à tarde eu dou um comandinho qualquer aqui, me entrega um uhum, sermãozinho, eu dou 2, 3 lidas nele, eu vou pregar. Se a pessoa quiser fazer isso, ela vai fazer, e aí é uhum, consciência dela para com Deus.
e cabe a nós saber lidar, né? Então, em tudo na vida, a gente com o celular na mão, meu videogame está ali na sala, eu posso viver jogando videogame, eu posso viver com o celular na mão, eu posso jogar futebol todos os dias, mas então, com tudo na vida, se eu não tiver um jeito sábio, cristão, com discernimento para utilizar, eu vou mais me prejudicar do que obter bênção daquilo. Então, Sim. manter essa percepção e essa pegada em relação a ela também. Né? Uhum. E tem uma coisa que a inteligência artificial não substitui. É quem sonda o coração do pregador e daquele que vai ouvir, né? Então, isso aí é insubstituível e sempre será. exato. O Senhor sabe qual é a nossa própria experiência com o texto, e eu, particularmente, não sei pregar algo que não tenha sido eu a ter o coração tratado com aquilo em algum momento. Eu conheci colegas que são muito hábeis assim em falar assim, nossa, hoje eu quero pregar na minha igreja um sermão do Jonathan Edwards. E ele estudar aquele sermão do Jonathan Edwards e ser capaz de pregar aquele sermão, sabe? Ou não, pegar esse sermão do Spurgeon aqui sobre o assunto tal, que é maravilhoso, e eu vou pregá-lo. Eu particularmente nunca consegui, então sempre fui muito assim daquilo que é a minha experiência pessoal. Então eu cito os irmãos, eu falo, nossa, o Edwards tem esse sermão aqui, ele menciona isso, tal, mas eu sou muito daquilo que é a minha própria experiência com Deus, que Deus está ministrando ao meu coração, e assim, o meu alinhamento na produção com a inteligência artificial, inclusive, é muito isso, porque às vezes ela vai me entregando algumas coisas que eu falo, não é isso que eu estou pensando, não é isso que eu estou sentindo, então troca esse argumento aqui, vai para esse lado. E aí vai chegando perto daquilo que, de fato, Deus tem falado comigo, para que eu compartilhe com o rebanho algo que tem feito sentido para mim, algo que eu tenho experimentado na minha relação com Deus, e isso é insubstituível, ela jamais vai conseguir. Exato. Compartilho com você, eu não consigo trazer um sermão de alguém e usar ele. Eu posso pegar aplicações que ele usou e trazer dentro do contexto daquilo que eu estou estudando, né? Até porque trazer um sermão de Jonathan Edwards, por mais impressionante e maravilhoso que sejam as pregações dele, ele pregou para um povo que não é o povo que está na minha frente, né? Então, eu prefiro trazer aplicações que ele teve ali que são interessantes, que podem ser úteis, mas não substituir o meu trabalho usando o trabalho que ele já fez, né? E a inteligência artificial eu entendo que será a mesma coisa. Agora, deixa eu perguntar, você visita as pessoas aí, você tem os seus atendimentos, aconselhamentos, você já utilizou, por exemplo, esses casos e jogou dentro da inteligência artificial de uma maneira que dela possa sair alguma aplicação e ilustração, um exemplo para pregação, sem que, lógico, isso soe uma exposição de uma pessoa na pregação, mas você já usou dessa tática? Tá. Não, porque, como eu disse, as aplicações, assim, normalmente sou eu mesmo que faço, né? Como eu acho muito abstrato, muito impessoal as aplicações que a inteligência artificial oferece, então normalmente sou eu. Aí eu faço o que eu sempre fiz mesmo, que é não mencionar nomes ou alterar levemente a história, sem que isso me leve a estar mentindo no público, né? Normalmente evito contar experiências que estejam ainda muito frescas na memória das pessoas, e até prefiro contar coisas que aconteceram em outras igrejas que eu já passei, para não ter nem o risco de ser algo presente aqui, né? Então, não, mas como você mencionou, aconselhamento, visita e tal,
às vezes eu utilizo muito para aqueles assuntos que são muito novos, muito assim que de vez em quando acontece algum tipo de situação que eu nunca pastoreei, eu nunca aconselhei ninguém em relação àquilo, e que às vezes eu penso em um ou dois textos bíblicos assim que me ajudam, e aí eu vou lá e peço socorro, falo, me ajude. O caso é esse, esse, esse. Me ajude com textos bíblicos que tragam situações análogas ou próximas a isso e tal. Então, assim, esse caminho contrário de pedir socorro em relação a textos bíblicos, né? Aquele trabalho da chave bíblica de novo, né? Eu costumo fazer, mas essa extração não, de trazer algo para dizer para ela reinterpretar, ressignificar para eu inserir, não, mas é mais por isso, porque eu não continuo utilizando para aplicação, porque eu não gosto dos resultados dela para aplicações. Maravilha.